corte perfeito para o desassossego. Uma produção do Núcleo de Dramaturgia Feminista, coordenado por Maria Júlia Pinheiro. Psiu! Você está de fone? Corre lá para pegar. A gente te espera. Terra à Vista. Texto e voz, Rúbia Vaz, com trilha sonora do Arthur Murtinho. Essa é uma história sobre ter um nome. Ou essa é uma história sobre nomear. Ato primeiro de dominação. Ato de fala capaz de criar um gênero depois do outro. O ovo ou a galinha, a maçã e a serpente. Era uma vez uma menina que dançava pelo campo recolhendo flores. Era uma vez uma menina que pulava amarelinha no recreio do colégio. Dizem que o Deus do mundo subterrâneo apareceu e a raptou. Dizem que ela morria de medo de cair no inferno. A mãe, furiosa, começou a procurar pela filha desaparecida. A professora chamou as crianças de volta à sala de aula. Uma mãe tem o direito de se desesperar. A professora pode escolher entre semear ou podar. Ela decide castigar a terra, tornando-a infértil. Ela chama cada criança para ver se não falta nenhuma. Talvez a menina tenha ido ao inferno por vontade própria. Talvez a menina quisesse estar em outro lugar. No inferno, Core se torna Perséfone. Rúbia Souza da Silva é o meu nome. A mãe insiste que o melhor caminho é o da proteção. A professora ri da minha família. A filha se torna rainha e pode viver entre mundos. Eu só desejo ter uma linhagem europeia. Ela come uma romã para selar seu destino. Começo a assinar, usando o sobrenome do meu pai. Onde estava o pai esse tempo todo? Vaz, igual ao do homem que escreveu ser preciso salvar esta gente. O pai era Zeus, Deus era a cruz e a espada. Em nome do pai, a menina revê a mãe. Em nome do pai, é imposta a minha língua materna. No mito de Deméter e Perséfone, temos uma mãe que não suporta a falta da filha e arrasa a terra até que ela volte. E mesmo assim, estabelece as 4 estações do ano para evidenciar suas emoções durante o período que passa junto ou longe da menina. Essa história começa com um possível rapto da ainda Core por Hades. No entanto, tanto a trajetória da filha como o comportamento da mãe são lidos de uma maneira patriarcal, que redireciona a vontade própria das duas mulheres. Core pode não ter sido raptada, pode ter ido ao inferno por ouvir sua curiosidade. Um mergulho nas profundezas que lhe permitiu justamente se afastar da mãe e se tornar rainha de um outro reino. Quando ela come a semente de romã, que a liga eternamente ao mundo dos mortos, por que não pensar que nesse lugar pode haver um pequeno Éden, uma vez que nos dois há uma fonte de conhecimento e transmutação? Por que a mãe não dá espaço para o acontecimento dessa jornada? Aqui, a figura materna também é compreendida a partir de uma romantização do papel de quem ama incondicionalmente e não sabe viver sem a prole. Há ainda a ausência do pai, muito bem representada por Zeus, que aparece na história para fazer um acordo com o irmão e permitir que a menina transite pelos 2 mundos. Ele, ao contrário da mãe, não sente falta da filha, parece nem ter vínculo com ela, mas intervém quando não há mais o que comer na superfície. A aventura pela qual a menina é culpabilizada faz parte da rotina dele. Foi pelo poder da aventura que embarcações lotadas de homens partiram de um continente a outro para poder descobrir uma terra. A narrativa, mais uma vez, faz parte de um acordo entre cavalheiros. Pero Vaz de Caminha escreveu ao rei de Portugal para dizer o que via, dando conselhos sobre o que fazer para capturar a vista. O domínio sobre determinados corpos, sempre como estratégia para a manutenção do poder.
A legitimidade de europeus, mesmo 500 anos depois, se mostra no discurso da professora que desdenha do meu sobrenome, comparando-o ao dos outros alunos e alunas com descendência italiana e alemã. Eu sinto tanta vergonha que a partir desse momento minto e incorporo o sobrenome da família do meu pai, que minha mãe escolheu deixar de fora da minha certidão de nascimento. Ainda hoje, depois de ter consciência do que isso significa, assino assim. O sobrenome com o qual me rebatizei é uma marca no meu corpo que me permite acessar o que eu sou e o que eu gostaria de ser, mesmo que isso mude com o tempo. Quando contei para minha mãe o que a professora tinha feito, ela foi conversar com a diretora da escola no dia seguinte. Meu pai estava trabalhando. Ele acha que mudei de sobrenome em homenagem a ele. Discurso de Jaci. Texto e voz, Daya Larissa. Na noite véspera da inauguração de Brasília, Jaci, filha de Tupã, deusa da noite, no seu trono faz o seguinte discurso para os que podem ouvi-la. Um lugar tão abençoado, o coração deste país. Tanta diversidade de fauna e flora neste bioma privilegiado, o Cerrado. Tanta beleza e riqueza aqui. O homem branco, na sua ganância, quis desbravar e desmatar, como pretexto de uma capital aqui levantar. Brasília, capital do Brasil. Quantos interesses por trás dessa história. Aqui posso ver e ler os pensamentos deles nesta trajetória. O dinheiro e o poder pelo poder, força motriz. O ego aqui dita as normas na raiz. Quantos animais aqui morreram, quantas plantas feneceram, quantas vidas se foram. No coração desses homens não viu amor. Este mesmo que habita em cada um deles. Há tantos projetos, mas há tanta ganância em jogo. Vendo tudo isto, sigo triste, pois aqui poderia ser uma aldeia de grandes verdades. Lanço aqui hoje uma terrível maldição. Este lugar será terra de ninguém. Muitos para aqui virão, mas solitários sempre serão. Construirão seus lares, mas não estará aqui o seu coração. Os homens que aqui governarão terão a ambição como guia e se afundarão em corrupção. Muitos virão reivindicar mudança, mas também entrarão na dança. E a roda irá girar, dia e noite, noite e dia. Aqui o sexo rolará solto, será o lugar das paixões avassaladoras e perturbadoras. Grandes escândalos surgirão. O país será violentado aqui de todas as formas e em todas as direções. Até que num futuro cada vez mais próximo ou não, depende de quem vê, numa bela noite como esta, descerei das nuvens, linda e charmosa, de braços dados com meu pai Tupã, e promoveremos uma revolução. Haverá tempestade e destruição, mas será a reconstrução de um lugar lindo e aldeado. O amor voltará a ser celebrado, honrado e glorificado. Natureza e humanidade se sintonizarão de tal forma que será para o mundo o exemplo. Todos estarão unidos em prol de um ideal. Será extirpado todo o mal. Uma grande comunidade fraterna aqui será gerada. O processo de regeneração deste país começará. De longe se ouvirão os tambores. Será o pulsar deste enorme coração. Nenhuma memória do passado funesto os que aqui chegarem terão. Será um novo caminho, promovendo uma nova nação.
Enquanto isto, fiquem aí a pagar, celebrem a Brasília e se preparem para pagar. Até a sua hora chegar, a nova aldeia triunfará, todos em um. Brasília há de ser o novo lugar. E tenho dito, assim é. Arro. O silêncio só é interrompido pelo som de uma coruja que corta o céu daquela futura cidade, naquela noite, como que a confirmar o que havia ouvido. Dia seguinte será o dia 21 de abril de 1960. Vida que segue. Relato há 3.000 anos. Texto e voz, Li Alves. Era um ano qualquer naquele regime que se encontrava praticamente esgotado a nível político e social. O ditador morrera há já 5 anos e os ventos de mudança tinham chegado com o novo líder, pensávamos. A expansão económica cheirava-se ao longe, no mercado em que já não se comia meio pão, nem se comprava sandálias a prestações. Cada um de nós tinha mais moedas. Era esta a promessa falsa do novo líder. O novo líder era médico, diziam, pouco estrategista, no entanto. Na Guerra dos Vales, que acontecia ao longe, os nossos morriam às centenas por dia, mas ele mentia e dizia que era o contrário. Nos mercados de rua ninguém sentia a tensão, só a tesão de poder comprar o que quiséssemos. Havia uma certa magia no poder de compra. Era como se fôssemos donos do mundo, sem dar conta que éramos só prostitutos da ilusão maquiavélica de um fingidor. Estava eu a escolher legumes e ouvia por portas travessas que a guerra ao longe afinal não era contra nós. Era nossa, contra os outros. O acordo de paz entre os dois impérios vigorava há 15 anos e foi o novo líder que rompeu o pacto. O plano sempre foi distrair o povo com as riquezas saqueadas à força na terra dos outros, enquanto a nossa gente morria numa guerra que nunca pedimos para acontecer. Pouco estrategista que era, mandou os combatentes para a Guerra dos Vales, penetrando no vale do Orontes, marchando o rio abaixo. O estúpido, iludido pelo relato de prisioneiros que se deixaram capturar, acreditou que os outros ainda se encontravam em Alepo, seguindo o rumo a Cádiz. Foi então que planejou capturar a fortaleza, antecipando-se à chegada dos outros. Imprudente, mandou avançar. Resultado: desbarataram os nossos carros, empurrando-os para o rio, em cujas águas muitos pereceram. Nesse dia tombaram tantos, mas tantos, que o que foi noticiado ao povo é que foi só o próprio irmão do novo líder que morreu. As tropas regressaram silenciosas. 5 dias de luto nacional pelo irmão do novo líder. E diante desta farsa só havia uma saída: mentir-nos ainda mais. Em termos estratégicos, a Guerra dos Vales foi anunciada pelo novo líder como um empate técnico. 15 dias mais tarde, foram os combatentes que restaram que viriam a desencadear uma revolta militar em grande escala, conseguindo derrubar o regime do novo líder. Ficámos sem moedas, mas livres
livres da mentira, com cravos vermelhos pintando as janelas de casa. E houve apenas uma morte na Revolução, a do novo líder. A posição social do defunto deu-lhe o direito ao embalsamento. O cérebro foi extraído através das narinas, as vísceras através de uma incisão lateral no corpo. O coração normalmente seria substituído por um objeto e este envolvido por um texto sagrado de forma simbólica. Mas no lugar do coração dele, colocaram ortigas. Nem um cravo vermelho foi colocado na tumba. Bastet não deixou. Ficou só ele, o médico, com a sua ganância, na solidão eterna de uma catacumba perdida, que um dia espero que encontrem pelas areias do tempo, onde esta carta permanecerá imortal, para vos fazer saber a verdadeira história deste impostor. Hoje você escutou Corte Perfeito para o Desassossego. As dramaturgas desse episódio são a Rúbia Vaz, a Daya Larissa e a Li Alves. A direção artística é da Bela Rodrigues. A edição final, mixagem e masterização do Cauê Gouveia. A idealização da vinheta, da Manuela Pereira. A arte visual é da Vitória Moliterno. A legendagem para o YouTube é da Mariana Osório. A produção geral do Corte Perfeito para é da Mariana Osório, do Renan Ramiro e da Tati Mayumi. A direção geral do Corte Perfeito para e a criação do Núcleo de Dramaturgia Feminista são minhas, Maria Júlia Pinheiro. Você pode seguir a gente no Instagram, @Núcleo de Dramaturgia Feminista. Este é o episódio de número 23 e esta é a nossa segunda temporada. Semana que vem tem mais.